Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, o capítulo de número 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E por que Jesus fala por parábolas? Então, lendo um pouquinho os textos do Evangelho, do original, nós temos aqui: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Adiante vem mais um. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entram vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Em Lucas, capítulo 8, 16 e 17. Aproximando-se, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, lhe disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que não vejam, e os seus ouvidos não ouçam, para que em seu coração não compreendam, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então, essa é a parábola da candeia. Todo mundo conhece que é uma candeia, né? Um candeeiro, um facho de luz que antigamente tinha nas casas ainda tem nas casas das fazendas, nas casas lá nas favelas, lá em Monte Pascoal, muito os candeeiros lá de querosene, de lamparina. Lamparina, tá certo. Obrigada. Quando acaba a luz. Hã? Quando acaba a luz. Quando acaba a luz, epa, Então, a gente tem isso. E todo mundo sabe aquilo. E o que Jesus conta é isso. Que ninguém que acende uma lamparina, um lampião, uma vela, coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo de um móvel. E sim em cima, para que todos vejam. Porque naqueles tempos antigos, geralmente as casas só tinham um cômodo. Então, colocava tudo ali em cima para que todos vejam, e os que estão do lado de fora vejam: tem gente em casa, eles estão ali, assim. Era assim que se falava, e muitos lá, eu conheço muito, porque lá na nossa casa de criança, lá na Bahia, nos princípios era assim mesmo, e nas fazendas eram assim. Então, ele falava que ninguém que põe aqui acende e vai botar depois debaixo da cama, debaixo da panela, é assim. Isso nesse sentido que Jesus queria dizer, que tudo que viesse, aqueles que viessem, que iam ver a luz, a sabedoria, o entendimento. Esse é o sentido, mais ou menos, da parábola. E isso aqui até um pouco é difícil de se entender, porque
o título é Não Colocar a Candeia Debaixo do Alqueire, e logo a seguir vem, e por que Jesus fala por parábolas? Nas parábolas ele dá, o que são parábolas? São ensinamentos, são contos que Jesus se usava muito àquele tempo para contar uma coisa séria, um ensinamento realmente difícil para se tornar leve. Quem é aqui, tem várias aqui que são professoras primárias, professoras do ensino superior, que sabem disso, que para melhor o ensinamento gravar no aluno, através de histórias, se faz isso muito melhor, são ditados, de alguma coisa que grave aquele momento, do que só a leitura, Então, isso que Jesus falava por parábola. E todas essas histórias que Jesus falava, para explicar um assunto complexo de forma simples. Eles usavam parábolas para responder perguntas e dúvidas. Usar parábola, novamente, era um método que usava de ensino muito comum ao tempo de Jesus e antes também, na Ásia Menor, onde Jesus vivia, tempo de Jesus. No Antigo Testamento, na Bíblia, quem é Bíblia, festa, a Ana Maria, todo mundo sabe, a Jocélia, o conto, a parábola, quer dizer, os contos que o profeta Natan foi ao rei Davi, o reizão lá, e fez uma repreensão embutida em um conto, vamos dizer assim, uma parábola. Ele foi lá, chegou lá no Natan, o Natan chegou lá no Davi e falou assim: Davi, eu estou com um problema, seu rei, precisando falar, o senhor precisa me resolver esse problema, me ajudar a resolver esse problema. E o rei Davi, não, meu amigo, fala aí, vamos ver. É assim, pois é, eram 2 homens vizinhos e praticamente até amigos, que um era rico, tinha 100 ovelhas, e o outro pobre, tinha uma. Então, um dia, o rico foi lá foi lá no vizinho. Olha só, o rico foi lá, pegou a única ovelha dele. Olha, saiu do ar aqui para mim. Ele pegou a única ovelha dele, levou para casa e matou a ovelha, fez lá o que foi. Então, ele falou assim: o profeta Natan, o que nós vamos fazer? O que o senhor acha que vai fazer? Quem foi que fez isso? E lá matou aquele homem, o pobre, que tinha uma ovelha. Roubou a ovelha e trouxe para casa. Que isso? Porque eu devo estar me mexendo aqui, aberto. Que isso? Vai fazer? Não, isso aí tem que ser resolvido. Aí o Natan falou assim: pois é, Davi, você é este homem que foi lá que roubou a ovelha do pobre, matou o amigo e ficou com a ovelha. PT, saudações. Então, essa é a parábola, a parábola vai em frente e tem mais coisas ali. Então, se sabe que depois disso, porque o rei Davi, não sei se vocês conhecem essa passagem, se apaixonou. Ele tinha um militar, coronel, sei lá, assim, de guerra, que morava ao lado, e que ele, um dia teve uma guerra qualquer, ele olhou lá pela janela lá do palácio e viu uma mulher lindíssima ali. Eu nem falei, estava mesmo.
Tava assim, tava assim. Eu vi. Aí levou e viu assim, se apaixonou perdidamente por essa mulher deste militar que era o vizinho. Ele mandou o militar para a guerra, para o centrão da guerra, saber que ele ia morrer, e ficou, e não foi para a guerra, o próprio Davi. Aí, lógico que o militar morreu e ele ficou com a mulher dele, levou lá para o palácio, teve filho e tudo mais. Inclusive Salomão é o filho desse relacionamento. Então, é isso. Então, o Natan foi lá e dizem, também conta-se ainda mais nesse capítulo, que o Davi, depois que caiu em si do erro e o arrependimento, ele fez muita coisa e como é que eles falam? Pagou muito... penitência? Penitência, muita penitência, e foi perdoado. Me contaram. Fez um salmo muito lindo, pedindo perdão. Então, isso 51, aí... parece. O 31? 51. Eu não sei desse salmo, não. Eu estou falando, muito não sou lindo. Festa. Mas a história é assim mesmo. Isso tudo naquele tempo. E de hoje, quem não se lembra não fica emocionada com o ensinamento de Jesus, que ele fala ali na parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, de amor ao próximo, ensinamento de amor ao próximo. A da salvação, parábola do semeador, essa que Jesus explicou no Evangelho mesmo. São duas parábolas que ele explica. Uma eu sei que é essa, a outra eu não estou certa. Então, do semeador, que o próprio Jesus explica, primeiro que jogou a semente, caiu lá na estrada, outro caiu ali, e ele vai explicando assim, né? Então, é da salvação, né? Então, do reino dos céus, a parábola da mostarda. O perdão de Deus, filho pródigo. Perdão de Deus, todo mundo conhece a maravilhosa parábola do filho pródigo, em Lucas. O amor ao próximo é o bom samaritano. E do juízo final, que aquele povo não entendia. Jesus ia falar do juízo final, Jesus falava para os lavradores, para as pessoas simples, donas de casa, essas pessoas que Jesus falava. Se eu estivesse falando, agora eu vou dar um extra, hein? Me desculpe. Se eu estivesse falando lá onde eu fui professora, lá perto da Rocinha, se eu estivesse fazendo uma palestra dessa na Rocinha, eu ia dizer assim, Jesus falava para geral. Então ele falava para todo mundo. Rico, pobre e lavrador, dona de casa, ele dava os doentes, os mendigos. Pescadores. Hã? Pescadores. Então ele fazia aquelas parábolas e usava esses termos da pesca, ou do peixe, do grão de mostarda e da dracma perdida das donas de casa e tudo mais. Ele falava desse jeito e as pessoas entendiam. E é através disso que ele faz os seus ensinamentos. Por isso que ele falava. E por que nem toda parábola a gente entende? Tá? Eu me lembro quando eu era bem pequena, quer dizer, eu continuo pequena, mas eu era bem mais nova. Então, eu era bem mais nova e eu estava ainda no internato, tá tudo tranquilo. Estava no internato de freiras e eu adorava as aulas de catecismo, de religião e tudo mais, e das parábolas. Não entendia nada, mas eu achava bonito. Eu não sei por que parábola sempre foi uma coisa que eu amei. Até hoje. Não entendia, estava tudo bem e meu espírito provavelmente entendia.
Até hoje tem umas que são mesmo assim. Então, por isso que diz, é aquilo que ele ainda falava, por isso que ele falava em parábolas, falava para o povo, né? Se pôs em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades. É claro que se desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para receber. Ela as mantém de reserva e não sobre o alqueire. Esse entendimento. Os homens, porém, que entram a possuí-la, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de a dominarem, né? Que aquele povo que se a gente ia para a missa, aí o pessoal aí que ia para a missa, vocês liam a Bíblia? Nunca leram a Bíblia quando pequenos, ou? A Bíblia era os crentes. Era coisa particular do padre. Crentes. Naquele meu tempo não tinha crente, não. Tinha. Aí, então, e tudo mais, a gente não tinha acesso à Bíblia. Quando eu fui no hotel que vi uma Bíblia lá na cama, eu queria levar para casa. Olha aí. Olha aí, Jesus, isso foi brincadeira. Então, essa aqui. E por isso que diz assim, a gente tinha que amadurecer para poder entender. Depois veio a ciência, provar muita coisa, muitas leis que naquele tempo não se sabia. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 619, Kardec indaga aos espíritos superiores: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Pergunta para todos aí. Quem é que sabe? Na consciência. Onde estão essas leis? Né? 621, na consciência. Portanto, todos nós sabemos das leis, a gente vacila, comete vários erros, mas nós temos tempo, a eternidade para recuperar, graças a Deus. Então, esses mistérios são revelados aos poucos. Aos poucos. Você vê que a gente lê os livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, cada vez que você lê, você vê uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, pergunta-se, que proveito podia ter o povo de tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É que eu estou falando, não botar a candeia debaixo do alqueire, Jesus falava por parábolas, aí vem, qual é o sentido disso? Mas muita gente até que, por isso que ele contava a história, por exemplo, das ovelhas, como eu falei, botava assim sempre de uma maneira mais tranquila para poder o povo entender, sair entendendo, né? Então, mas tudo foi feito, mas tendo feito a caridade para com o próximo, isso, e da humildade, condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro. É o ensinamento básico de Jesus. Amor ao próximo, como a si mesmo, a caridade por excelência. O resto é adicional. Aqui, isso aqui é só para completar. Assim devia ser porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poder observá-la. Era essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso que se faça para ganhar o reino dos céus. Amar ao próximo e fazer a caridade. Sempre, amar ao próximo é o indispensável, como a si mesmo. O perdão, aí volta-se na parábola do perdão do filho pródigo, que aquele homem, todo mundo sabe do filho pródigo? Aquele homem, aquele senhor que tinha 2 filhos, é muito rico, então ele está dizendo
que naquele tempo, eu estava vendo o Haroldo, naquele tempo, os homens daquele tempo, o pai de família, quando tinha um homem, aqueles filhos eram tudo para eles. Era tudo para eles. Mulher nem contava. Eu tive uma filha aí, não sei como, é bom. Mas o filho era aquela coisa, né? Mamãe ia se dar bem que teve 5 filhos e eu vim de quebra. Aí, então, mas aquilo era do tempo, era a mentalidade. Então, os 2 filhos que ele tinha, aquele homem riquíssimo, e um filho vem assim, pai, me dá minha herança que eu vou cair fora, que eu vou embora. Preciso ver o mundo, preciso ver outras coisas. O pai ficou dilacerado. Deu a herança e ele saiu. Todo mundo sabe, né? Esse filho pródigo, todo mundo sabe. Pintou os cacarecos lá por fora. Então, aí depois perdeu tudo, volta para... Estava passando mesmo muita necessidade. Falei, bom, lá na casa do meu pai até os porcos vivem melhor do que eu, então eu vou voltar. Voltou. O que aconteceu? O pai estava recebendo de braços abertos, né? Isso aqui é a parábola do perdão de Deus, que aquele rei, aquele filho ali, era o reino de Deus, e o filho que sai, como nós pecamos sempre, falhamos sempre, e o pai está sempre nos perdoando de braços abertos a hora que a gente quiser voltar. Nós estamos voltando aqui. Aqui tem uma galera ali enorme, 13 e tudo mais, e tudo aqui. É para a gente lembrar isso, viver isso. Por isso que Jesus falava a parábola. Então, e principalmente, e nosso agradecimento, a nossa gratidão intensa ao Espiritismo. Gente, ao Espiritismo, que nós vimos rolando por aí, aprendendo isso, né? Ao Espiritismo. Por quê? O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, não lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao dar suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles colocam a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo de amadurecer e propagar-se, mas antes que apresentem outra e aos acontecimentos de o preparar a aceitação dessa outra. Tem que dar uma ideia, espera até a outra chegar. E assim, eu quero dizer que terminei o meu tema.